Olá, nossa saudação em Cristo Jesus. Eu sou o missionário Jaci, aqui de Mossoró, Rio Grande do Norte. Quero trazer uma palavra do Senhor para todos nós nesse momento. Nossa mensagem tem por título Redirecionando o Foco. O texto que nós queremos ler é Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, dos versos de 1 a 8, que eu quero ler agora. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Deus, que essa palavra possa ser colocada no coração de cada um dos nossos ouvintes, que o Espírito Santo faça a sua vontade, se revele a cada um através dessa palavra, dessa mensagem, que ela possa produzir frutos para o reino do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Redirecionando o foco. Nós queremos, com essa mensagem, mostrar que a verdadeira experiência com Deus produz em nós uma firme convicção de quem Deus é, de quem nós somos e o que nós podemos fazer para Deus. Temos aqui um texto que fala sobre a situação de Isaías, profeta. O rei tinha morrido, o rei Uzias. O rei Uzias governou Judá durante um período de 52 anos. Foi considerado um bom rei. Havia no seu governo segurança, proteção, estabilidade, alimentação, enfim, tudo aquilo que nós necessitamos, proteção. Mas quando ele morre, rapidamente aquela comoção nacional, aquela crise que se aproxima, as incertezas com relação ao futuro, a crise financeira, a crise espiritual, crise moral, crise ética, tudo isso passou a preocupar os judeus. Isaías, também preocupado, era um jovem, começando a vida, tomando as direções, seus caminhos, ficou preocupado, mas tomou uma decisão muito certa. Ele foi buscar a presença de Deus. Então nós precisamos, nesse momento de crise, buscar a presença de Deus, redirecionar o foco. Por quê? Porque acima da crise está a glória e a santidade de Deus. Por isso nós precisamos buscar ao Senhor. E então, nesse momento que ele busca ao Senhor e que ele encontra ao Senhor, ele vê a glória de Deus. Isso lhe chama a atenção, isso lhe traz um senso de como é que ele está, como é que está a sua situação interior. Então, o ponto 2 da nossa mensagem,
redirecionando o foco, porque acima da crise está a consciência de pecado e a necessidade do perdão. Todos nós precisamos aproveitar esse momento de crise, que não é somente uma crise no Brasil, mas é uma crise mundial, para fazermos uma reflexão individual, para que assim nós possamos olhar para nós mesmos, ver o que está errado na nossa vida, como fez o profeta Isaías. Quando ele chegou no templo, que ele viu a glória de Deus, os serafins voaram, cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, ele logo percebeu a sua condição. Ai de mim que eu vou perecendo, que vou morrendo, que vou me desfazendo, porque eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros, e eu moro no meio de uma sociedade de impuros lábios. Ele não colocou a culpa nas pessoas, ele olhou para si mesmo. Ele que já tinha pregado no capítulo 5, por 6 vezes, ai daquele, ai daquela, ai da nação. Agora ele olha para si mesmo, prega para si mesmo. É aquele sermão de si para si. Talvez o sermão mais importante da vida dele foi pregado, foi falado para si mesmo, para ver como é que estava a sua condição perante Deus. Nesse momento voa um anjo com uma brasa viva, passa-lhe nos lábios e disse: essa brasa tocou nos teus lábios, o teu pecado foi perdoado, foi purificado, e agora ele se prepara para ser usado por Deus. Então esse momento é o momento que cada um de nós precisa refletir sobre essa situação, uma reflexão individual. O terceiro ponto, redirecionando o foco, porque acima da crise está o chamado e a missão. Quem poderia ser esse mensageiro? Nós sabemos que a situação em Judá estava negra, estava preocupante, mas acima dessa situação estava alguém que poderia fazer algo, que era Deus. Então, nesse momento de crise e dificuldades, nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para cima. Deus só revelou a missão para Isaías a partir do momento em que ele resolveu o problema de pecado. Então, nosso problema na nossa sociedade, no mundo, é o pecado, é o nosso pecado. Nós não podemos culpar os outros, de onde vem o mal, para onde vai, quem foi que inventou esse vírus, quem alterou, qual é o objetivo dessa crise. Nós não podemos culpar as pessoas, culpar os outros. Nós temos que olhar para nós mesmos. O que essa crise pode proporcionar a cada um de nós para fazer os seus concertos com Deus, os seus acertos, pregar para si mesmo, né? Como fez esse homem, esse profeta Isaías. Então nós tivemos aqui, temos 3 pontos, redirecionando o foco, porque acima da crise está a glória de Deus e a santidade de Deus, porque acima da crise está a consciência do pecado e a necessidade de perdão, e por último, porque acima da crise está o chamado e a missão. Então qual é o seu chamado? Isaías teve o seu chamado. Mas você, qual é o chamado que você tem? Qual é o seu chamado? Isaías deu a sua resposta. Qual é a resposta que você vai dar? Que nós vamos dar para Deus nesse momento? De que forma nós vamos nos comportar? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados para podermos cumprir a missão que Deus tem para cada um de nós. Então, redirecionando o foco agora, qual vai ser a sua decisão perante Deus? Que resposta você vai dar? Temos 3 coisinhas aqui no final para revermos. Lembre-se, acima da crise está a glória de Deus. Olhe para cima. Olhe para Deus. Tire o foco da crise, desse momento. Levante a cabeça. Segundo, acima da crise está a consciência do pecado e a necessidade do perdão. Então aproveite a crise para fazer a sua reflexão, confessar a Deus seus pecados, consertar a vida, pedir-lhe perdão, porque são os nossos pecados que fazem, que nos impedem de chegar
de nos aproximar de Deus, que é o obstáculo, faz separação entre nós e nosso Deus. Terceiro, acima da crise está o chamado e a missão. Qual é o seu chamado? Qual é a sua missão? E assim, com esta reflexão, vamos redirecionar o nosso foco. Vamos levantar a cabeça. A situação é difícil, mas nós temos um Senhor que pode todas as coisas, pode mover as coisas em favor do seu povo. Vamos mudar o foco? Deus te abençoe.